Sexto capítulo Uranografia geral. O espaço e o tempo. 1. Várias definições de espaço já foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Daí certos sofistas, o termo sofista refere uma pessoa de um grupo de pensadores do século V e IV a.C. na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade realizando discursos públicos e atraindo estudantes, de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Deduziram que onde não haja corpos não haveria espaço. É nisto que alguns doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço seria necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma série infinita, e que, onde acabassem os corpos, o espaço também findaria. Também definiram o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria age, etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que não definem nada. Espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, que não pode ser posto em questão, evidente por ela mesma e cujas diversas definições que se possam lhe dar só servem para obscurecê-la. Todos nós sabemos o que é o espaço e eu não pretendo nada mais do que estabelecer sua infinidade, a fim de que nossos estudos posteriores não encontrem nenhuma barreira opondo-se às investigações de nossa ótica. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginarmos algum limite nele, e que, apesar da dificuldade que temos para conceber o infinito, mais fácil para nós é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para exemplificarmos a infinidade do espaço quanto as nossas limitadas habilidades nos permitam, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica que percorre milhares de léguas por segundo, e que, havendo percorrido milhões de léguas mal tenhamos deixado este globo, nos encontraríamos num lugar de onde a Terra pareceria para nós não mais do que sob o aspecto de uma pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre na mesma direção, chegamos a estrelas distantes que vocês mal percebem de sua estação terrestre, e de lá, não só a Terra desaparece inteiramente do nosso olhar nas profundezas do céu, como até o vosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, é eclipsado pela extensão que nos separa dele. Movidos sempre pela mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, energia elétrica constante no espaço cósmico, estradas estelíferas, céu estrelado, em que há estrelas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos na mesma abundância com que semeou as plantas nos campos terrenos. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob nossas vistas e, no entanto, escutem. Na realidade, não avançamos um só passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes mais seculares incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, igualmente nenhum passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos encaminhemos e qualquer que seja o ponto para onde nos dirijamos, a partir desse grãozinho invisível donde saímos e a que chamamos Terra. Eis aqui o que é o espaço. 2. O tempo. Assim como o espaço, é uma palavra já definida por si mesmo, temos feito dele uma ideia mais exata em estabelecendo sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos que estamos na origem do nosso mundo, a essa época primitiva em que a Terra ainda não se balança sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese. Aqui o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos encontramos, porque o balancear dos séculos ainda não está em movimento. Mas, silêncio! A primeira hora de uma Terra isolada soa com eterno timbre, o planeta se mexe no espaço e desde então temos noite e manhã. Para além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo a supre e durante uma determinada série de gerações nós contaremos os anos e os séculos.
Vamos nos transportar agora para o último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais aí reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos se encerra. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem. E o tempo acaba com eles. Esta simples exposição de coisas naturais que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que tivemos de nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Quantos mundos na vasta amplidão e quantos tempos diversos e incompatíveis! Fora dos mundos, somente a eternidade reposiciona essas rápidas sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites são as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa as incomensuráveis distâncias do espaço sem jamais encontrar parada e o olhar do geólogo que volta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade escancarada onde eles um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Ora, conservando essa ordem de ideias, será fácil concebermos que o tempo não sendo mais do que a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se, tomando os séculos terrestres por unidade, nós os empilhássemos milheiros sobre milheiros para formar um número colossal, esse número jamais representaria mais que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não são mais do que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, no sentido figurado, etérea pode abordar o sentido de celeste, ao que é considerado divino, não fazendo parte, que está além, da existência material. Poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e nos supor envelhecidos desse número de séculos sem que na realidade nossa alma conte mais que um dia. Juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, e imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao término, o incompreensível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse, restaria sempre diante de nós. Toda a eternidade. O tempo não passa de uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo e nem fim. Tudo é presente para ela. Se séculos de séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Era uma vez um reino distante e muito antigo, cheio de tradições. Uma dessas tradições era a medida do reino. A cada década, um medidor real era escolhido pelo próprio rei com uma única missão: medir o reino de ponta a ponta, de norte a sul e leste a oeste. Porém, a cidade tinha outra tradição milenar. As distâncias medidas de norte a sul eram feitas em metros, e as de leste a oeste em pés. E era assim que sempre foi. A ponte que cruzava um rio de norte a sul tinha 30 metros de comprimento, mas o rio que corria para o leste tinha milhares de pés de comprimento. E devido a essa antiga regra, o medidor real era munido de duas ferramentas para realizar o seu trabalho: uma régua em metros para ser usada de norte a sul e uma régua em pés para ser usada de leste a oeste. Mas um dia o medidor real teve uma ideia ousada. Ele virou sua régua em metros para o oeste e notou que ela funcionava perfeitamente bem. Ele notou que a tradição de usar duas medidas de comprimento era desnecessária. 1 metro e 1 pé eram duas medidas de comprimento e a direção que elas mediam não fazia a menor diferença no final das contas. E não é só isso. Ele também descobriu qual era a relação entre 1 metro e 1 pé. 1 pé é aproximadamente 0,3 metros. E é aqui que talvez você se pergunte: por que você está me contando uma história sobre reinos, metros e medidas em um vídeo sobre 4 dimensões e o espaço-tempo? Porque esse medidor real era nada mais nada menos do que Albert Einstein. Eu tô brincando, ok, na verdade isso é no sentido figurativo. Mas Einstein, com a sua teoria da relatividade, nos disse basicamente a mesma coisa que o medidor real. Tempo, que nós medimos em segundos, e espaço, que nós medimos em metros, não são duas coisas separadas. E a física faz muito mais sentido se pensarmos nessas quantidades da mesma forma.
E é por isso que a relatividade diz que nós vivemos em 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas antes de entender o porquê disso, porque claramente usar apenas 3 dimensões seria muito mais fácil de entender, aqui vem uma breve introdução à relatividade. A teoria da relatividade restrita de Einstein tem 2 princípios fundamentais. E o primeiro é o princípio da relatividade, que diz que 2 observadores que se movem com velocidades constantes um em relação ao outro concordam com os resultados de todos os experimentos físicos. Isso basicamente quer dizer que se você fizer um experimento físico parado ou numa nave quase na velocidade da luz, o resultado tem que ser o mesmo. Isso é uma implicação fortíssima, porque isso nos diz que não existe um experimento físico que pode determinar sua velocidade. Mas então, como que nós conseguimos medir a velocidade dos nossos carros, por exemplo? Nós conseguimos medir a velocidade relativa a outros objetos, por exemplo, do carro relativo ao chão. Mas não existe uma velocidade absoluta universal. Colocando isso em outras palavras, nós queremos dizer que a velocidade é uma quantidade relativa. Salvem isso porque isso é muito importante daqui para frente. O segundo princípio da relatividade é um pouco mais simples e vem diretamente dos resultados experimentais obtidos por Michelson e Morley, e a gente já fez um vídeo sobre isso. Esses experimentos apontam que a velocidade da luz no vácuo não depende da fonte dessa luz ou de qualquer observador. Isso significa que se eu, parado, acender uma lanterna, a velocidade da luz que sai da lanterna é de 299.792.458 metros por segundo. Agora, se uma nave se movendo a 200 mil metros por segundo acende uma lanterna, a velocidade da luz que sai dessa lanterna também é de 299.792.458 metros por segundo. E mais, se essa nave decidir medir a velocidade da luz emitida pela minha lanterna, ela vai medir exatamente o mesmo valor. Da mesma forma, se qualquer observador, em qualquer situação, medir a velocidade da luz emitida por qualquer fonte, também em qualquer situação, o resultado da medida vai ser 299.792.458 metros por segundo. Então segue aqui o segundo postulado da relatividade. A velocidade da luz no vácuo é constante e absoluta. Ela não depende da fonte ou do observador. Percebam o seguinte, o primeiro postulado nos diz o que é relativo, a velocidade entre os corpos. Mas o segundo postulado nos indica o que é verdadeiramente absoluto, a velocidade da luz. Se eu e outras pessoas estamos em carros diferentes com velocidades diferentes, nós temos como medir essa diferença de velocidade. Mas se nós dois acendermos lanternas e tentarmos medir a velocidade da luz que está saindo dessas lanternas, ela vai ser a mesma para as 2 situações. Não importa de que maneira nós façamos essa medida ou com que velocidade nós estejamos nos movendo. A velocidade da luz ser constante e finita é uma questão importantíssima, porque a relatividade de Einstein prevê que essa é a velocidade que limita toda a matéria e toda a informação no universo. Só que a velocidade da luz pode ser medida em metros por segundo, ou seja, a velocidade da luz é a distância que ela percorreu dividido pelo tempo que ela demorou para percorrer essa distância. Mas a relatividade exige que a velocidade da luz seja absoluta. E aqui vem o pulo do gato. Para a razão de distância por tempo para a luz ser absoluta, distâncias e tempos não podem ser absolutas. Ambos precisam variar para que no final essa divisão seja uma constante. Vamos voltar ao clássico exemplo de um tripulante numa nave espacial se movendo muito rápido em relação a alguém parado na Terra. Tanto o observador na nave quanto na Terra vão concordar perfeitamente em qual é a velocidade da luz, os incríveis 299.792.458 metros por segundo. Mas eles não vão concordar em qual foi a distância que a luz percorreu, e nem quanto tempo ela demorou para percorrer essa distância. De novo, o que é igual para todos é a velocidade da luz, mas tempo e espaço são relativos para o observador. Um observador se movendo rapidamente vai medir distâncias menores do que um observador parado. Esse é o efeito da contração espacial. Mas para manter a velocidade da luz igual, ele também vai medir o tempo passando mais devagar do que para alguém parado. E esse é o efeito da dilatação temporal. Tanto o espaço quanto o tempo vão mudar de tamanho, se contraindo ou dilatando para manter a velocidade da luz constante. É por isso que a ideia do Einstein de que a velocidade da luz tinha que ser uma constante é tão especial. Só que aqui nós encontramos um problema técnico. As nossas unidades físicas normalmente são dadas em metros e segundos, em distâncias e tempos. Mas essas coisas não são mais absolutas, elas são totalmente relativas. E na física nós precisamos de quantidades que não dependem do observador,
para fazer contas com facilidade. Então, se nem o espaço nem o tempo são absolutos, o que é verdadeiramente absoluto? Sentem-se confortavelmente, porque agora as coisas ficam sérias. Para entender bem a ideia de espaço-tempo, nós precisamos mudar um pouco a forma que nós pensamos sobre o tempo e o espaço. Até então nós falamos da velocidade da luz como 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, estamos descrevendo a luz em termos de espaço e tempo. Nós usamos dois conceitos relativos para tentar descrever um conceito absoluto. E por mais que isso funcione, é interessante pensar em como que nós poderíamos mudar as coisas e pensar diretamente na velocidade da luz como algo absoluto. Então, como a velocidade da luz é absoluta, ao invés de usarmos ela como uma razão de espaço por tempo, nós podemos usar ela como uma medida de conversão para transformar tempo e espaço, e com isso nós vamos poder medir tempo em metros. Ou seja, metros e segundos passam a ser a medida da mesma coisa, só em escalas diferentes. Isso é, 1 segundo são 299.792.458 metros. E isso é uma igualdade. Tempo passa a ser simplesmente outro nome para espaço. O tempo se junta ao próprio espaço e forma uma coisa só no conceito de espaço-tempo. É isso que significa espaço-tempo. Dessa forma, nós deixamos de pensar no tempo como um cronômetro separado do espaço que marca o momento em que coisas acontecem no mundo. Aqui, nós passamos a tratar o tempo como uma dimensão do espaço. Nós podemos, inclusive, medir tempo em metros. O espaço-tempo é composto das 3 direções do espaço, mais a direção do tempo. E nós podemos medir essas 4 direções, ou 4 dimensões, usando somente uma unidade, metro. Nós podemos agora nos perguntar como ficam os nossos conceitos usuais de distância e velocidade quando nós estendemos eles para esse raciocínio de 4 dimensões. Como são velocidades e distâncias no espaço-tempo? Como os conceitos mais básicos da física são tratados agora que nós temos 4 dimensões ao invés de 3 dimensões? Para a distância no espaço-tempo existe uma quantidade similar às distâncias usuais que medimos, só que no espaço. Essa medida de distância em 4 dimensões é o intervalo. O intervalo mede a separação de 2 eventos no espaço-tempo. Isso é, o intervalo leva em conta a distância espacial mais a diferença de tempo, medido em metros, de 2 coisas acontecerem. É basicamente uma medida de distância em 4 dimensões. E, diferente da distância usual, em 3 dimensões, o intervalo é uma medida absoluta. Ou seja, suponha que aqui da Terra a gente observe 2 supernovas acontecendo. A primeira acontece de um lado da galáxia e depois de um ano, a outra acontece do outro lado da galáxia. Para nós, os 2 eventos estão separados pela distância da galáxia e por um tempo de um ano. Ou, medindo tudo em metros, as 2 supernovas estão separadas pela distância da galáxia no espaço, mais um ano-luz de distância no tempo. Agora, um observador se movendo próximo à velocidade da luz em uma nave próxima, veria as 2 supernovas explodindo muito mais perto uma da outra do que nós. E o tempo entre essas explosões seria maior que um ano para ele por causa da velocidade que ele está se movendo. Isso se deve ao fato de que o espaço e tempo por si só são relativos, como a gente já falou nesse vídeo. Lembre-se que espaço e tempo se contraem e dilatam dependendo da sua velocidade, com o único propósito de manter a velocidade da luz constante, independente do observador. Mas se tanto nós quanto o observador da nave calcularmos o intervalo, a distância em 4 dimensões, a gente vai ver que essa medida é a mesma para nós dois. Ou seja, distâncias no espaço-tempo são absolutas, e todos os observadores concordam com ela. É por isso que nós usamos espaço-tempo como um referencial. E também é por isso que nós ouvimos falar tanto em espaço-tempo. Em um universo cheio de coisas que variam, a única coisa que nós temos certeza é a velocidade da luz. Então faz muito sentido usar ela para nos orientar nesse gigantesco universo. Muito obrigado e até a próxima!